Eu vou bater um papo com o repórter do Antagonista em Brasília, Diego Amorim, mas antes eu vou introduzir aqui o que aconteceu hoje. O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, foi alvo de um mandado de busca e apreensão na manhã dessa quarta-feira. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Paraná investiga fraudes na contratação de energia elétrica em 2019. O escritório do deputado em Maringá e outros 7 endereços em Curitiba, Paysandu e São Paulo foram alvos de buscas. De acordo com o MP do Paraná, 4 empresas são investigadas. Um dos alvos de hoje foi Delmo Sérgio Vilhena, executivo do setor energético. Os investigadores querem entender qual é a relação dele com Ricardo Barros e com Cida Borghetti, ex-governadora do Paraná e esposa de Barros. De acordo com delatores da Galvão Engenharia, entre 2011 e 2014, Ricardo Barros, esse líder do governo Bolsonaro na Câmara, recebeu 5 milhões de reais em propina para intermediar negócios envolvendo a Copel, a estatal de energia do Paraná. Na época, Ricardo Barros era tesoureiro do Diretório Nacional do PP. Os delatores apontam que Barros, que é um detrator da Lava Jato, já vou detalhar isso, né? Esse pessoal que acompanha aí as redes sociais lembra do embate que eu tive numa entrevista com ele. Os delatores apontam que o Barros recebeu 1,5 milhão de reais em espécie e 3,5 milhões em doações eleitorais ao partido. O deputado foi citado como responsável por garantir que a Copel comprasse 49,9% de participação da Galvão na São Bento Energia. Ricardo Barros foi nomeado em agosto como líder do governo na Câmara por Jair Bolsonaro para o lugar do deputado Major Vitor Hugo. Barros é detrator da Lava Jato e foi o relator da Lei de Abuso de Autoridade em 2019. Na semana passada, o Ricardo Barros afirmou que a Operação Lava Jato agiu politicamente para tirar Lula das eleições presidenciais de 2018. E eu comentei isso aqui nesse programa, inclusive publiquei lá o trechinho destacado no Twitter, F Moura Brasil, me sigam lá, que a gente sempre repercute aqui os trechos do programa. Em setembro de 2019, Ricardo Barros afirmou que a Lava Jato é uma quadrilha instalada no judiciário e que a operação quebrou o Brasil. O deputado é o segundo líder do governo Bolsonaro alvo de operação. Em setembro do ano passado, Fernando Bezerra Coelho, líder do governo no Senado, foi alvo da Operação Desintegração, que investiga irregularidades em obras no Nordeste, no período em que Bezerra foi ministro da Integração Nacional de Dilma Rousseff. Portanto, mais um líder do governo, os dois nomeados por Jair Bolsonaro, sendo alvo de operação, e aí fica bastante claro a dor de cotovelo, o rancor que possa ter o Ricardo Barros em relação aos investigadores, tanto que atacava a Lava Jato, dizia que juízes, procuradores são corruptos. Quando eu confrontei e pedi que ele exemplificasse, dissesse um nome, ele amarelou, não disse, só faz esse tipo de ataque rasteiro, essa acusação genérica, e está aí, portanto, mais uma vez na mira. Diego Amorim, diretamente de Brasília, é um prazer enorme recebê-lo na sua estreia aqui no Papo Antagonista e agora com participação semanal às quartas-feiras. Seja bem-vindo, Diego. Obrigado, Felipe. Alegria minha. Um alô a todo mundo aí que está acompanhando o Papo Antagonista. Diego, é o seguinte, eu vou fazer uma pergunta que, no fundo, eu acho que não só eu, mas o público todo já sabe a resposta, mas como a gente não pode normalizar esse tipo de situação, vale a pena a gente sempre perguntar, porque a pergunta mostra que tudo isso não é normal, ou não era para ser normal, embora já seja aí o novo ou velho normal do Brasil. O Ricardo Barros, apesar de todas essas acusações, ele continua no cargo de líder do governo Bolsonaro na Câmara? Não há nenhum indício de que ele não vá continuar, Felipe. E a pergunta ela não é despropositada por 3 motivos. O primeiro é que, se a gente pensar num Jair Bolsonaro candidato, com aquele discurso implacável contra a corrupção, a favor da moralidade na política, contra o fim do toma lá da cá, contra os desmandos petistas, se a gente olha para esse candidato, a gente jamais poderia imaginar que em menos de 2 anos de governo, nós teríamos um segundo líder deste governo alvo de operações policiais. Então, a primeira questão que eu colocaria é essa, não é uma pergunta despropositada, porque se a gente olhar o Bolsonaro candidato, não faria o menor sentido ter um líder do governo
recebendo no seu escritório, em seus endereços, a visita de policiais. O segundo ponto é o seguinte: como você bem lembrou, nossos espectadores, leitores, antagonistas também acompanham o nosso trabalho, sabem que não é a primeira vez que um líder do governo Bolsonaro é alvo de operação. Em setembro do ano passado, nós tivemos aí o Fernando Bezerra Coelho, líder do governo no Senado, alvo da Operação Desintegração, e à época, em setembro de 2019, assim que surgiu a notícia da operação, que inclusive fez buscas e apreensões no próprio gabinete do Fernando Bezerra Coelho no Senado Federal, assim que surgiu a notícia, começaram já os rumores nos bastidores de Brasília de possibilidade de queda do Fernando Bezerra Coelho do cargo de líder do governo. Inclusive, o Palácio do Planalto teve que enviar emissários à imprensa para dizer que não trocaria o Bezerra, porque na avaliação do Planalto não teria quem colocar no lugar dele. A gente até, no Antagonista, chegou a escrever que se trocasse o Fernando Bezerra Coelho pelo líder do MDB, o Eduardo Braga, o governo estaria trocando 6 por meia dúzia. Isso fez com que o Eduardo Braga ficasse boas semanas sem falar comigo. Mas eu estou relembrando isso para contextualizar quem está nos acompanhando, de que em setembro de 2019, quando um líder do governo foi alvo de operação, se falou na possibilidade de trocar o líder do governo. E hoje, Felipe, quem está nos acompanhando, silêncio. Ninguém nem cogitou a possibilidade do deputado Ricardo Barros deixar a função. O terceiro ponto que eu colocaria para concluir essa parte é o seguinte: Jair Bolsonaro, há menos de um mês, como você lembrou aí, há menos de um mês, escolheu Ricardo Barros como seu líder, depois de um bom tempo de maturação. Ricardo Barros não virou líder do governo Bolsonaro na Câmara da noite para o dia. Foi um processo longo de maturação, de fritura do Vitor Hugo, que é o ex-líder agora, até se chegar ao Ricardo Barros. Foi muito bem pensado. O histórico político do Ricardo Barros não é novidade para ninguém, muito menos para o presidente Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro sabe quem é o Ricardo Barros e o escolheu para ser líder do governo na Câmara justamente por saber quem é o Ricardo Barros. No vídeo que o Bolsonaro gravou com o Ricardo Barros no Palácio da Alvorada, no dia em que ele foi anunciado oficialmente o seu novo líder no governo na Câmara, o Bolsonaro disse o seguinte, abro aspas: "Eu estou muito grato, muito feliz com a chegada dele para mudar o Brasil", fecho aspas, para o presidente da República. Então, assim, te respondo dizendo o seguinte, Felipe: a política tudo pode acontecer, mas não vai sair. O deputado Ricardo Barros continuará sendo líder do governo Bolsonaro na Câmara. Pois é, Diego, até como um complemento ainda nessa parte, como é que fica a esperança daqueles que querem uma aprovação da prisão após condenação em segunda instância, lá no Congresso Nacional, que querem uma aprovação da PEC do fim do foro privilegiado, na qual Rodrigo Maia está sentado em cima há cerca de 700 dias, quando o líder do governo na Câmara é o Ricardo Barros? A sensação que se tem entre os líderes partidários que são a favor da volta da prisão na segunda instância, que são a favor do fim do foro privilegiado, é que, de fato, essa pauta vai ficar adormecida no Congresso Nacional. A gente até viu recentemente o Ricardo Barros falando em retomar a pauta comportamental, ideológica, assim chamada, né, da plataforma de governo do governo de Jair Bolsonaro. A questão das armas, a questão do homeschooling e outros temas aí muito caros ao eleitorado raiz bolsonarista. Agora, por que esses assuntos estão entrando na pauta agora? Porque a pauta do Moro, como eles costumam dizer, né, a pauta carimbada com o selo contra a corrupção, e aí, consequentemente, vem com o carimbo do Moro, essa pauta não vai andar, porque a sinalização do governo é clara quando coloca o Ricardo Barros para ser o seu líder na Câmara, Felipe. Exatamente. O comentário que eu tinha feito, que essas pautas aí ligadas à direita, de homeschooling, de trânsito, de armas, estavam sendo usadas aí para atirar migalhas a esse pessoal que é cego voluntário e não quer ver
que não há mais interesse nenhum em avançar a pauta anticorrupção, como os fatos estão demonstrando. Agora, Diego, você falou sobre a reação em termos de manutenção do Ricardo Barros no cargo. Esse é um ponto. Agora, e a reação dos bolsonaristas em geral? Parlamentares bolsonaristas e outros militantes, evidentemente, tudo a que você teve acesso, eles ficaram em silêncio ou eles tiveram aquela típica atitude do sujeito que é muito rigoroso quando as investigações atingem rivais, adversários, mas quando atingem alguém do grupo político deles, eles falam, não, é preciso esperar a investigação, etc., sem qualquer contundência. Teve dos dois tipos, qual que prevaleceu? Olha, Felipe, a gente tem ali aquela ala bolsonarista da Câmara dos Deputados, que muitos deles foram eleitos pela sua virulência do debate anticorrupção, pela sua presença marcante e barulhenta nas redes sociais. Então, mais uma vez, se a gente olha para o histórico de um governo que foi eleito na esteira da Lava Jato, com um discurso contundente de combate à corrupção, o que a gente espera, naturalmente, quando um líder deste governo é alvo de uma operação policial? A gente espera que esses deputados, que esses parlamentares se manifestem no sentido favorável às investigações, externando alguma indignação, alguma revolta, sem condenar, sem sepultar o assunto. Claro, é uma operação dentro de uma investigação que ainda está em curso, é óbvio, mas o que se espera, olhando para esse histórico, olhando para esse contexto, são reações nesse sentido. E elas não aconteceram. Como elas não aconteceram espontaneamente, e elas costumam acontecer espontaneamente, eu, como repórter, enviei mensagens, fiz ligações para alguns desses deputados tidos bolsonaristas. Entrei em contato com pelo menos 8 deles, incluindo o Vitor Hugo, que foi sucedido no cargo de líder do governo na Câmara pelo próprio Ricardo Barros. A única resposta que eu tive até agora, são 6h30 da noite, foi a do deputado Bibo Nunes, que é da ala bolsonarista do PSL do Rio Grande do Sul, e ele me disse o seguinte, abro aspas, se for comprovado que algum membro do governo é corrupto, deverá sofrer os rigores da lei e ser imediatamente afastado. E aí ele também me disse que o governo Bolsonaro tem um discurso muito forte contra a corrupção e continuará tendo cada vez mais, e fez a comparação de praxe com os governos petistas, dizendo que agora a corrupção não é rotineira, que isso mudou radicalmente. Essas foram as declarações do deputado Bibo Nunes, o único dos bolsonaristas com os quais eu entrei em contato, que me deu algum tipo de resposta, Felipe. Certo, Diego Amorim, diretamente de Brasília. E teve reações dos conterrâneos também do Ricardo Barros, ele que é lá do Paraná. Lá no Paraná tem muita gente que conhece ele e que tem as suas suspeitas também, não só baseadas nessas investigações que estão vindo à tona agora. O que você tem para dizer para a gente da sua apuração de bastidor? O senador Oriovisto Guimarães, que é do Podemos do Paraná, é um senador de primeiro mandato, faz parte ali do grupo Muda Senado, é liderado pelo seu também conterrâneo ali, o Álvaro Dias, que é o líder do Podemos no Senado Federal. Ele me disse o seguinte, Felipe, e quem está nos acompanhando, ele falou que vale lembrar uma frase dita recentemente pelo próprio Ricardo Barros, que elogiou a nova postura do executivo, que não é mais nova assim, já está ficando velha em todos os sentidos, de que o Bolsonaro agora está fazendo política de verdade, a política como ela é. Para o senador Oriovisto Guimarães, que foi eleito aí na esteira, né, da Lava Jato, dessa nova onda de nova política, e a gente fala isso, né, essa onda de nova política, como se fosse algo novo, já ficou tão velho, o governo já desgastou tanto a imagem dessa tal nova política, que a gente fala agora de nova política como se fosse uma coisa muito distante, mas a gente está falando de pessoas que foram eleitas agora, em 2018, menos de 2 anos atrás. Né? O senador disse que é uma lástima para os eleitores de Bolsonaro, na expressão usada pelo próprio senador Oriovisto, é uma situação como essa. Ele completou, as pessoas votaram em Bolsonaro na esperança de uma política sem tomar lá da cá, conforme ele prometeu na campanha.
votaram para ter uma política como deveria ser, não como foi em tempos passados e como continua sendo. Finalizo aqui a declaração do senador Oriovisto Guimarães. O Major Olímpio não é do Paraná, é de São Paulo, é líder do PSL no Senado Federal, mas é alguém que fez campanha colado no Jair Bolsonaro, eram aliados, eram até mesmo amigos nos bastidores. E hoje nós sabemos que Major Olímpio, como tantos outros que foram eleitos nessa situação, colados no Bolsonaro, acabaram virando adversários por não concordarem com a postura do governo e passaram a ser tratados como traidores pela ala bolsonarista. O Major Olímpio fez a declaração pública mais agressiva, me permita adjetivar, em relação a esse episódio de hoje do Ricardo Barros, Felipe. Ele lembrou o período em que ele era policial nas ruas de São Paulo e disse o seguinte: em algumas abordagens a suspeitos tem a máxima de pode algemar e prender. Ainda não sabemos o que ele fez, mas que fez. Foi o que disse o senador Major Olímpio, se referindo ao seu colega de Congresso Nacional, o deputado Ricardo Barros, que foi alvo dessa operação policial na manhã de hoje, Felipe. Legal, Diego, trazendo todos os bastidores e as repercussões aqui do caso, enriquecendo o papo antagonista. E eu falei do Ricardo Barros dessa semana, a gente mostrou um vídeo dele falando de investigações, e a produção tem aqui, é bom a gente lembrar para o público e para o público que perdeu, mas para o público que assistiu também, associar o nome à pessoa. Então solta aí a sonora rapidinho. Há uma parcialidade na condução da Lava Jato. Todos sabem disso, é evidente, é visível. A Lava Jato tirou o Lula da eleição, né, produziu uma situação nova para o país, né, a interpretação mudou, então, porque a interpretação era uma, mudou para prender o Lula, passou a eleição, mudou para soltar o Lula. Pois é, aí foi aquele comentário que eu fiz, que o Lula saiu da eleição, não foi por causa da Lava Jato, foi por causa da propina que ele recebeu sob a forma e reforma de um triplex no Guarujá. Foi por causa disso. E, felizmente, a investigação o atingiu, porque ele havia recebido essa propina, e aí ele foi enquadrado na lei da ficha limpa e, portanto, não pôde concorrer. Então chegamos a esse cúmulo de um líder do governo, Jair Bolsonaro, na Câmara, escolhido pelo próprio presidente, reclamar da Lava Jato, acusando, atribuindo a ela a retirada do Lula da corrida eleitoral, na qual o PT perdeu para o próprio Bolsonaro. Para vocês verem aí que o bolsolulismo está cada vez mais ilustrado. E ontem a gente teve a ilustração, o exemplo maior, com aquela declaração do Lula defendendo o Bolsonaro para atacar o Sérgio Moro, em relação à acusação de interferência na Polícia Federal. Está no programa de ontem, está disponível aqui no canal, e eu fiz um comentário hoje, comentário meu, evidentemente, Diego está lá apurando os bastidores, não tem nada com isso, mas que a propaganda do governo sem corrupção, que é feita para otários, evidentemente, encobre esse governo de suspeitos e investigados por corrupção anterior, e que agora estão unidos para acabar com as investigações. Aí, a produção até separou o meu tweet, e essa aqui é a realidade. Então, muitas vezes, no debate público, no cenário político, nessa arena ideológica também, muitas vezes, na hora da narrativa, na hora da propaganda para conquistar os eleitores, o sujeito, o grupo político, o partido, escolhe assim um aspecto de uma questão altamente complexa e cheia de nuances, que soe positivo para ele, desconsiderando todo o resto. Então, você teve aí o avanço da Operação Lava Jato, e isso, obviamente, gerou um recuo por parte daqueles políticos que estavam acostumados com os seus esquemas criminosos, sem qualquer problema, sem qualquer obstáculo. Então, é mérito de forças-tarefa como a Lava Jato que tem havido uma diminuição na corrupção. Isso não é mérito do bolsonarismo. E, no entanto, agora a gente vê essas pessoas aí sendo suspeitas, investigadas e todas atacando justamente as investigações. Então, essa que é a questão, a sabotagem do combate à corrupção, que pode resultar mais adiante numa reestruturação dos esquemas criminosos. E é preciso olhar o quadro todo, o quadro na raiz, como a gente faz aqui.